Talvez você tenha ouvido durante a semana uma polêmica aí de algumas falas de um pastor evangélico, né? Que é de uma família muito famosa aí, a respeito de mandar filhos para a universidade. Se você quiser colocar aí no Google, procura aí pastor André Valadão, faculdade, vai aparecer, tá? Basicamente, ele, resumindo, ele desaconselha pais a enviarem filhos para as universidades. E aí eu queria comentar um pouquinho, porque eu acabei de ver uma nota que ele enviou para o site do UOL, que havia publicado a matéria, e é engraçado porque ele diz que as falas dele foram tiradas do contexto, mas ao mesmo tempo confirma o que ele diz. É meio interessante e engraçado isso aí. Mas enfim, eu queria comentar com vocês algumas coisas. Que ele falou o seguinte, que ele não acredita nessa nota que ele mandou, tá? Ele não acredita que pais devem enviar jovens imaturos para a universidade. Basicamente, a mensagem dele girava em torno de que se o pai visse que o filho não daria conta de estar no meio, né? Que ele encontraria oposição, ou que ele poderia encontrar ideias que mudariam a cabeça dele, o pai não deveria mandar esse filho da faculdade porque ele iria se perder na faculdade. Assim, eu não sei, minha mente tá meio que dando uma tela azul aqui, porque eu acho que tem algumas questões bem distorcidas nessa fala, né? Eu, como professora, como uma pessoa que passou por uma graduação, que tem a sua pós-graduação, tem seu doutorado, para mim parece muito difícil a gente poder aceitar uma fala dessa vindo de uma pessoa que influencia tantas outras, né? A gente sabe que o estudo, a educação, é extremamente importante para a gente formar um ser humano, um cidadão, né, que seja digno, uma pessoa íntegra, uma pessoa que tenha ali as suas ideias bem firmadas, um bom senso, um senso crítico, para você poder ouvir as coisas e não simplesmente acreditar, né? Talvez seja por isso que hoje a gente tem muita gente que acredita em fake news. Porque simplesmente não tem aquela coisa de peraí, será que isso é verdade? Será que faz sentido? Essa notícia aqui ela tá muito louca pro meu gosto, não pode ser isso. E vai pesquisar e vai conferir para ver se tá certo ou não. Mas enfim, ele fala aqui, ó, um tópico aqui da notícia do UOL é, eu não vou colocar esse link, gente, aqui na descrição, porque não dá para clicar, tá? Não dá para clicar enfim, é meio que em vão. Então você pode aí pesquisar na internet o UOL, Pastor André Valadão, vai aparecer os links e você pode conferir, tá certo? Então, ele diz aqui que apesar dele ter dito que as falas dele, né, e tem a nota do pastor na notícia, tá? Para você ler também. Confira, tá? Confira. Então, o pastor diz que apesar da fala dele ter sido tirada do contexto, ele disse que a faculdade não é um ambiente totalmente seguro para jovens imaturos. Assim, ele fala que tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, quando se trata da fé cristã, eu, como pastor, não indico um jovem ou adolescente maturo na fé entrar nesses ambientes e somente os pais conhecem seus filhos para saber se serão influenciados ou influenciadores. Eu acho bem complicado isso aqui. Eu acho que vem de uma ideia muito paternalista e super protetora. Eu preciso proteger meu filho a todo custo. Aí você pode falar assim, Maura, você não tem filhos. O que você tá falando, né? Eu tô falando isso da experiência de professora, que eu vejo muitos dos meus alunos que vêm de um ambiente muito super protegido e depois não tem bagagem ou não tem um arcabouço para poder passar por situações complicadas e serem frustrados, né? Eu acredito que antes de se preocupar, eu como pai, eu vou mandar meu filho para a faculdade ou não, eu preciso me preocupar. Que tipo de criação eu estou dando para o meu filho? Será que os princípios cristãos estão sendo solidificados na criação que eu estou dando para o meu filho? Será que, acima de tudo, não só o que eu falo ou o que eu prego, será que o que eu faço
está sendo exemplo para o meu filho? Porque as crianças, os adolescentes, eles veem muito aquilo que a gente faz. E a coerência é muito importante. Então, se você diz uma coisa e você faz outra, gente, você acabou com tudo. Então, antes de tudo, será que eu estou pensando e eu estou investindo em colocar o meu filho em contato com experiências que vão construir nele princípios, valores? Eu estou solidificando crenças importantes para que, quando ele chegar lá na faculdade e ele for encontrar com uma pessoa que tem suas crenças que vão de encontro ao que ele pensa, será que ele vai ter uma bagagem suficiente para resistir a essas questões? E, além disso, poder defender a sua fé, 1 Pedro 3,15? Será que eu estou pensando nisso? Isso começa, gente, de bebê, de meses, tá? Isso vem pela rotina que é criado com a criança, por ir à igreja, não só ficar vendo as coisas pela TV, ir à igreja, estar com pessoas que creem na mesma coisa que ele, estar em comunidade, ter em casa o exemplo dos pais que seja coerente com aquilo que é pregado na igreja, com aquilo que é pregado no culto familiar. Investir numa educação dentro das suas possibilidades, fazer ter contato com uma escola. Eu sei, gente, que nem todo mundo tem acesso a uma educação cristã, adventista, por exemplo, educação adventista. Eu sei que tem lugares que não tem escola adventista, eu sei que tem lugares que é caro e às vezes não tem espaço para todo mundo entrar. Eu sei de tudo isso. Eu fui estudar na educação adventista quando estava na 8ª série, porque eu não tinha grana, não tinha como pagar. Mas se você tem essas possibilidades, eu falo educação adventista porque eu sou professora de educação adventista e eu acredito muito nessa questão da filosofia dessa educação e no quanto isso transforma vidas. Então você está providenciando oportunidades para o seu filho, para que ele tenha esse contato. Se você não tem essa oportunidade, é mais importante ainda o ambiente familiar. Compartilhei esses dias aqui no Stories um neurocientista que eu sigo falando que o ambiente familiar faz a total diferença para a aprendizagem da criança. Então, assim, antes de pensar em universidade, vamos pensar no tipo de criação ou o tipo de criança que eu estou tendo aqui em casa e como eu estou preparando essa criança para estar em ambientes como esse, porque a gente pensa aqui comigo. Depois que for para a faculdade, esse indivíduo vai para o mercado de trabalho. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe que as coisas não mudam, que as coisas até chegam a piorar, ambientes mais desafiadores, pessoas mais confrontadoras, né? É lógico que também tem as nuances do perfil das pessoas, tem questão de sensibilidade, do que a pessoa quer, né? Porque eu acredito que o pai se preocupa em criar o filho, mas chega um momento que, sei lá, a pessoa, por mais que ela tenha tido toda uma criação dentro aí do que a gente gostaria que fosse, ela escolhe ir para um caminho diferente. Como que você vai controlar isso? Você não pode controlar a vida das pessoas assim, dos filhos. No fim das contas, é a pessoa que decide. Agora, se a pessoa se afasta, a sementinha tá ali dentro. Vai ficar martelando, martelando, martelando. E o Espírito Santo vai trabalhando. Em um momento, ela pode voltar. Então, assim, para mim, eu não sei nem o que dizer. O vídeo, né, ele fala outras coisas no vídeo, do tipo, se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele pra faculdade. Não manda, vai vender picolé na garagem. Por favor, quem quer que o seu filho... Não tô falando mal aqui dos vendedores de picolé, tá bom? Mas eu acho que todo pai que tem filho quer que o seu filho seja bem sucedido e tenha uma vida melhor do que ele tem, né? Então, enfim. Ah, mas eu não criei meu filho pra isso. Você criou pra quê? Pra ir pro inferno? Peraí, então, ir pra faculdade assim. E ele fala, né? Ah, é só se você ver se seu filho é sensível e não sei o quê.
Não, você não pode. Eu, tá? Isso aqui sou eu falando, tá? Você pode me criticar, dizendo, você não tem filhos, não sabe como é, não sei o que, não sei o que lá. Mas assim, você vai privar teu filho de ter essa experiência porque você acha que ele não vai dar conta? Será que você não tá subestimando a criação que você deu para ele? Você não tá subestimando as capacidades e habilidades do teu filho ou tua filha de lidar com essas situações, né? E outra coisa, você tá ali do lado para dar um suporte, para acompanhar, né? Mesmo que a distância, mas você tá ali. E diz que no final ele manda um recado para os pais, tá? Você vai falar de Jesus, ele diz assim: não fala de Deus para mim, não, acabou sua vida, irmão. Aí você vem para a igreja. O que eu errei? Você aceitou. Você, papai e mamãe, se você está vivendo nessa situação, eu tenho boas novas para você. Não pare de lutar pelos seus filhos. Gente, e vem nessa aqui que eu falo novamente, com isso eu encerro. Você não pode ficar controlando a vida do seu filho a vida inteira. Chega um momento, ele é um ser autônomo, ele vai ter as próprias escolhas. E se mesmo, como eu disse, depois de tudo que você fez para investir na educação dele, você apresentou a Bíblia, você foi uma pessoa coerente, você pregou, você mostrou os caminhos do Senhor, e mesmo assim ele decidir seguir o caminho dele longe de Jesus, o que você vai fazer? Vai prender ele no pé da mesa? Não tem o que fazer, tem que deixa ele passar pelas experiências dele, o Espírito Santo vai atuar, sabe? E ele pode voltar, né? Diferença do pai que ora também. Então, assim, se você, pai e mãe, que está lendo, ou que viu esse vídeo desse pastor, enfim, por favor, não faça isso. Não faça isso. Envie o teu filho para a universidade. Nós temos universidades cristãs. Olha as universidades de educação adventista, Faculdade Adventista do Paraná, os 3 campi do UNASP, a gente tem a FAAMA, a gente tem a Centro Universitário Adventista da Bahia, a gente tem tantas universidades adventistas, tem tantas universidades, né, eu digo confessional mesmo, aquela universidade que a gente tem aula de religião na sala. Eu fiz faculdade no UNASP, tinha aula de religião todos os semestres, a gente cantava, a gente lia a Bíblia. Então, tem tantas universidades assim, se você fica inseguro de mandar para uma pública, então dê a opção para o seu filho poder escolher ir para uma confessional, mas não permita que teu filho não tenha acesso a esse tipo de educação. Não permita. Invista e ore para que Deus sempre esteja ao lado do teu filho, para que nos momentos em que ele se sentir confrontado, que ele tenha forças para buscar Deus e para buscar você para conselhos e buscar a Bíblia para poder ter conhecimento, para conversar, ser compreensivo e saber articular com essas pessoas, tá bom? Eu acho que é isso. Falei mais do que eu devia, mas é isso, pessoal. Deus abençoe vocês.